Você já se perguntou por que a imagem do cowboy virou símbolo de liberdade e coragem? O chapéu largo, o cavalo veloz, a silhueta contra o pôr do sol. Tudo parece saído de um sonho de aventura. Mas, e se eu te dissesse que a maioria desses homens não vivia como heróis, e sim como sobreviventes? A verdade é que ser cowboy nunca foi um papel romântico, foi um fardo. Numa planície árida, onde nem o vento tinha para onde correr, nasceu uma pequena cidade chamada Dry Valley. O nome não era uma metáfora. Ali não chovia há mais de 120 dias. A vegetação rasteira cobria o chão rachado, e as trilhas eram feitas de poeira fina, que grudava na pele e se infiltrava no pulmão. No centro da vila havia apenas 3 construções fixas: um depósito de madeira, um armazém improvisado com lonas de carga e o salão, com sua fachada inclinada e suas janelas cobertas por tábuas tortas. Era ali que o vaqueiro chamado Eli costumava descansar após dias inteiros conduzindo rebanhos sob sol escaldante. Ele era um homem comum, barba por fazer, botas furadas, cicatrizes nos punhos e nos olhos. Não havia nada nele que lembrasse um astro de cinema, mas havia uma coisa que ninguém podia tirar. Ele sabia resistir. Eli acordava antes do sol e dormia muito depois que ele se punha. Sua vida se media em milhas cavalgadas, cercas remendadas e bois perdidos. Durante a travessia dos campos, a solidão era tão densa quanto o silêncio. Às vezes, ele ia dias sem ouvir outra voz além da própria. Em seu alforge, carregava pão endurecido, carne salgada e uma gaita quebrada que ainda emitia 3 notas. Não sabia música, mas soprava nela como quem lembrava de um tempo em que alguém o esperava. Só que esse tempo já havia passado. Naquela região, ser cowboy não era uma escolha. Era o que sobrava quando todas as outras portas se fechavam. Era essa alternativa dos que não herdaram terras, dos que fugiram da guerra, dos que perderam família ou liberdade. Homens de passados rasgados que cruzavam o oeste em busca de algo que nem sabiam nomear. Em Dry Valley, o valor de um homem se media por sua capacidade de aguentar dor sem reclamar. Quem chorava era fraco, quem hesitava, inútil. Mas ninguém ali vivia ileso. Eli havia enterrado 2 colegas de trabalho em menos de 4 meses. Um caiu do cavalo com febre alta e bateu a cabeça numa pedra. O outro foi arrastado por uma correnteza após tentar salvar um bezerro atolado. Os corpos foram sepultados sem caixão, com cruzes improvisadas de galhos secos. Nenhum deles tinha família para chorar. Eli conheceu muitas versões de miséria: fome, febre, feridas que apodreciam sem tratamento. Mas o que mais lhe doía era o esquecimento. Ninguém fora dali lembrava dos cowboys. Quando surgiam nas cidades, eram vistos como andarilhos sujos, perigosos, às vezes vagabundos. As pessoas os admiravam nas histórias, mas os evitavam nas ruas. No entanto, havia beleza mesmo na brutalidade. À noite, quando o vento soprava mais frio e o céu se enchia de estrelas, Eli deitava na palha e observava o firmamento. Às vezes, via rastros de fogo cruzando o céu. Nessas horas, pensava se alguém, em algum lugar, olhava para o mesmo céu com os mesmos olhos cansados. Talvez uma mulher que já o conheceu. Talvez um filho que ele não teve chance de criar. Ou talvez só o vazio, aquele que acompanha quem já perdeu tudo, menos a vontade de seguir em frente. Naquela terra, ninguém vivia por glória. Vivia por necessidade. Cada dia era uma batalha silenciosa contra o cansaço, a sede e a ausência. E mesmo assim, eles seguiam. Não por esperança, mas por hábito. O som das esporas contra o chão era como um relógio primitivo, marcando o tempo que escorria sem pressa. O cavalo era o único companheiro fiel, ainda que às vezes relinchasse como quem também se cansava. Eli aprendeu a ouvir o mundo com o corpo, o ranger da sela, o estalo da madeira, o cheiro da tempestade no ar. Ele não lia jornais, nem sonhava com riqueza, mas conhecia cada sinal da terra como quem lê os próprios pensamentos. Certa noite, um forasteiro chegou ao salão. Vestia roupas limpas, sapatos envernizados e falava com palavras longas demais. Pediu um copo de leite, o que causou risos abafados.
Depois perguntou a Eli se era verdade que a vida de cowboy era como nos romances. Eli apenas olhou, bebeu mais um gole do uísque barato e respondeu: se escreverem a verdade, ninguém vai querer ler. Na manhã seguinte, o forasteiro partiu, deixando uma moeda brilhante sobre o balcão. Eli a pegou, olhou por um instante e aguardou. Não valia mais que um prato de comida. Mas talvez valesse como lembrança de que ainda havia quem se espantasse com o mundo que ele conhecia tão bem, porque a vida no Velho Oeste não era sobre heroísmo, era sobre persistência, não era sobre honra, mas sobre instinto. E os cowboys como Eli não estavam interessados em aplausos. Eles só queriam sobreviver mais um dia, com a poeira no rosto e a dignidade intacta, mesmo que o mundo não visse. A imagem do cowboy enfrentando tempestades em cima do cavalo, laçando gado sob o sol e dormindo sob as estrelas, pode parecer poética, até mesmo gloriosa. Mas por trás desse retrato idealizado, existia uma realidade brutal, onde o corpo era forçado ao limite e a dor era tão comum quanto o vento seco da pradaria. Viver como cowboy entre os anos de 1865 e 1900 era ser prisioneiro de uma rotina que mal oferecia descanso, comida decente ou cuidados médicos. A vida era movimento, esforço e principalmente resistência física. Os cowboys passavam, em média, de 14 a 18 horas por dia a cavalo, especialmente durante as longas conduções de gado conhecidas como cattle drives. Esses deslocamentos ocorriam em regiões como Texas, Novo México, Oklahoma e partes do Colorado. Em percursos que podiam durar de 4 a 12 semanas, os homens enfrentavam desde tempestades repentinas até ataques de predadores e tribos hostis. O maior inimigo, porém, era a própria natureza. Os cavalos afundavam em terrenos enlameados, os rios transbordavam sem aviso e o calor escaldante rachava a pele em poucos dias. Essas longas jornadas cobravam um preço elevado. Muitos cowboys desenvolviam lesões permanentes nas articulações dos quadris, joelhos e coluna. A postura constantemente inclinada e o impacto repetitivo da cavalgada geravam inflamações crônicas, que eram tratadas, quando muito, com compressas de água fria ou panos molhados com álcool. Em uma época em que hospitais estavam a centenas de quilômetros de distância, o próprio grupo improvisava os cuidados médicos. Fraturas eram alinhadas com ramos e cordas, feridas suturadas com linha de costura e febres eram combatidas com descanso forçado, se houvesse tempo para isso. As doenças infecciosas também rondavam os acampamentos. A higiene era inexistente. Os utensílios eram compartilhados entre dezenas de homens, raramente lavados. Comida era preparada em fogueiras improvisadas, exposta à poeira, fezes de animais e insetos. Não era raro que a carne estivesse estragada ou mal cozida. O resultado? Casos frequentes de disenteria, tifo e intoxicações alimentares, que levavam semanas para cicatrizar, quando não matavam silenciosamente durante a madrugada. Outra constante era o risco de infecções por cortes mal cuidados. Um simples arranhão feito por arame farpado podia se transformar em um abscesso perigoso. Sem antibióticos ou antissépticos apropriados, muitos optavam por amputar dedos ou membros com facões aquecidos no fogo. A dor era tratada com álcool, ou, em casos mais graves, com doses de ópio, quando disponível. Os relatos dessas amputações sem anestesia real são quase inimagináveis hoje, mas eram parte da rotina para os que viviam nas rotas de gado. O vestuário também era fator de sofrimento. As botas, muitas vezes reutilizadas ou herdadas, causavam calos, bolhas e infecções fúngicas. As roupas de lã ou couro protegiam do frio noturno, mas criavam assaduras durante o dia. Chuveiros eram inexistentes. O banho, quando acontecia, era em rios, sem sabão e com água congelante. Isso, combinado ao suor constante, provocava doenças de pele, coceiras crônicas e infestação de piolhos. O sono, por sua vez, não era reparador. A maioria dormia em cobertores jogados no chão, cercado de animais e insetos. A umidade penetrava os ossos durante a madrugada,
e os estalos da fogueira competiam com os uivos do vento e os mugidos do gado. Sempre havia o risco de um ataque, seja de ladrões, lobos ou do próprio gado se assustando e disparando em descontrole. Por isso, os turnos de vigília se revezavam, e quase ninguém dormia mais de 4 horas seguidas. Além disso, havia a constante ameaça das condições climáticas extremas. No verão, a insolação era comum, com temperaturas ultrapassando os 40 graus centígrados em regiões como Arizona e Novo México. No inverno, especialmente nos estados mais ao norte, como Montana ou Wyoming, a neve podia atingir até 1 metro de altura, e o frio paralisava membros em poucas horas. Muitos cowboys morreram congelados enquanto tentavam proteger o rebanho durante tempestades de neve, enrolados em cobertores finos, montando cavalos igualmente exaustos. Também se destacava a negligência com a saúde bucal. Sem escovas de dentes ou acompanhamento odontológico, a maioria sofria com cáries, abscessos e gengivites. Muitos extraíam seus próprios dentes com alicates ou facas quando a dor se tornava insuportável. A ausência de dentes não era sinal de idade, mas de tempo de estrada. A alimentação, embora parte de outro eixo temático, influenciava diretamente no sofrimento físico. Dietas compostas por feijão, carne seca e pão duro não forneciam os nutrientes necessários para repor energia. A carência de frutas, vegetais frescos e leite provocava escorbuto, anemia e fraqueza muscular. Homens em plena juventude apresentavam aparência envelhecida e sintomas de desnutrição grave. No entanto, talvez o mais cruel entre os sofrimentos fosse a falta de reconhecimento. Esses trabalhadores enfrentavam dores diárias, corriam riscos extremos e cumpriam funções essenciais para a economia agrícola e pecuária, mas eram frequentemente vistos como descartáveis. Recebiam salários miseráveis e, na maioria das vezes, não tinham direito a compensações por acidentes ou invalidez. Muitos terminavam a vida em completa miséria, esquecidos por aqueles que se beneficiaram do trabalho que fizeram. As marcas físicas também deixavam marcas emocionais. Homens que perdiam dedos, membros ou a visão acabavam abandonados, sem apoio institucional ou familiar. O alcoolismo tornava-se comum como válvula de escape para dores físicas e traumas psicológicos. A ausência de qualquer tipo de acompanhamento ou suporte emocional criava um ciclo de sofrimento silencioso e repetitivo. Apesar de todas essas dificuldades, os cowboys continuavam, impulsionados por um código silencioso de honra, resistência e sobrevivência. A dor era normalizada, a fadiga era lida como força e a cicatriz virava medalha. Eles não buscavam glória, buscavam um pouco de dignidade em um mundo que pouco lhes dava em troca. Essa resistência física e emocional, muitas vezes invisível para o olhar contemporâneo, é uma das maiores provas de que a vida no Velho Oeste estava muito longe do mito. Ser cowboy era ser guerreiro sem nome, herói sem plateia e sobrevivente diário de uma batalha sem fim. Se havia algo mais implacável do que o calor do deserto ou o peso do arreio, era o silêncio que acompanhava os cowboys em sua rotina. Ao contrário do que os filmes sugerem, onde cada pôr do sol traz um duelo e uma plateia invisível, a maioria dos dias no Velho Oeste era preenchida por uma solidão densa, quase sufocante, e esse isolamento, embora raramente mencionado, corroía por dentro tanto quanto a exaustão física. Viver como cowboy era, acima de tudo, estar sozinho com o próprio eco. A vastidão das planícies oferecia poucos pontos de referência. Durante as longas conduções de gado, um cowboy podia cavalgar por dias sem cruzar uma estrada, um vilarejo ou sequer outro ser humano além dos colegas do rancho. E mesmo nesses casos, as interações eram mínimas. O trabalho exigia foco, silêncio e uma resistência emocional que não se podia demonstrar. Conversas eram curtas, objetivas, as piadas rareavam e as confissões eram quase inexistentes. A cultura da virilidade reforçava essa contenção emocional. Mostrar tristeza, medo ou fragilidade era entendido como fraqueza, algo inaceitável num ambiente onde a vida dependia da própria reputação.
Um homem que hesitasse diante de um animal indócil, que chorasse diante da perda de um companheiro, ou que falasse de saudade, era logo marginalizado ou excluído do grupo. Com o tempo, muitos aprendiam a engolir o que sentiam, como se a poeira também servisse para calar o coração. Esse silêncio emocional causava efeitos profundos. Muitos cowboys desenvolviam traços de apatia. A ausência de estímulos afetivos criava uma espécie de entorpecimento da alma. As paisagens, por mais belas que fossem, perdiam o brilho. O tempo deixava de ser marcado por estações e passava a ser apenas a contagem de quantos rebanhos já tinham sido conduzidos. Era como se a existência se tornasse um ciclo sem início, meio ou fim. Apenas uma repetição de jornadas sem destino pessoal. A solidão também se manifestava nos acampamentos noturnos. Enquanto a fogueira estalava no centro do círculo, alguns homens comiam em silêncio. Outros se deitavam de costas, olhando o céu estrelado sem sequer trocar palavras. Poucos mantinham diários, e os que o faziam raramente registravam sentimentos. Apenas fatos. 2 bois fugiram. Choveu ao entardecer. Cruzei com uma raposa. A emoção ficava presa entre os dentes, e o alívio só vinha, às vezes, em forma de música ou cantos murmurados para si mesmos. A ausência de relações significativas era outra consequência. A maioria dos cowboys não tinha família por perto. Muitos eram órfãos, filhos ilegítimos ou fugitivos de contextos violentos. Os laços afetivos mais duradouros que construíam eram com seus cavalos, que, por mais rústico que pareça, eram as únicas presenças constantes. Alguns batizavam seus animais com nomes de familiares perdidos, como forma de manter uma conexão simbólica com um passado que já não sabiam se era real ou imaginado. Cartas eram raras. O correio demorava semanas para chegar às regiões isoladas e muitos não sabiam sequer escrever. Para quem sabia, escrever era uma forma de manter viva alguma centelha de humanidade, mas nem sempre havia para quem escrever. E quando havia, a resposta vinha tarde demais ou nunca chegava. A espiritualidade, em alguns casos, servia como consolo, não no formato de cultos organizados, já que igrejas eram escassas, mas em práticas discretas como orações solitárias, meditação sob o céu ou até pequenas superstições pessoais. Alguns carregavam medalhas, pedaços de tecido abençoados ou fragmentos de Bíblia. Outros falavam com os mortos, pediam proteção ao vento ou faziam promessas às estrelas. Era uma espiritualidade íntima, silenciosa, moldada pela necessidade de encontrar sentido onde não havia ninguém por perto. O problema era que, em muitos casos, essa solidão se transformava em desespero calado. Não havia psicólogos, nem diálogos, nem espaços para desabafar. A dor psíquica era tratada com o mesmo pragmatismo bruto das feridas físicas. Para dormir, usavam álcool. Para esquecer, usavam o tempo. Para continuar, apenas cavalgavam. Os que não suportavam, sumiam. Alguns abandonavam tudo. Outros escolhiam o fim por conta própria, sem deixar bilhetes ou despedidas. E ninguém falava sobre isso. A morte era apenas mais um silêncio entre tantos. Havia ainda uma solidão social. Quando os cowboys chegavam às cidades, não eram acolhidos. Eram vistos com desconfiança. Sujos, exaustos, sem modos refinados, eram confundidos com bandidos ou indigentes. Os saloons eram os únicos locais onde podiam existir sem julgamento. Mas mesmo ali a companhia era superficial, regada a álcool e fugaz. Não havia vínculos, apenas encontros que duravam enquanto a garrafa estivesse cheia. Essa exclusão social também os afastava de qualquer perspectiva de formar família. Poucas mulheres aceitavam se casar com cowboys. A vida era instável demais, perigosa demais, pobre demais. Alguns mantinham relações esporádicas com mulheres dos saloons, mas raramente havia afeto. A ideia de formar lar era para muitos um sonho que havia se dissolvido antes mesmo de amadurecer. Mesmo dentro dos próprios grupos, havia uma solidão latente. Nem todos se integravam. Os cowboys negros, por exemplo, eram isolados duplamente.
pela cor da pele e pela condição de classe. Mesmo desempenhando as mesmas funções, recebiam menos, eram maltratados e raramente citados nos registros históricos. Seus sofrimentos eram intensificados pelo racismo. Já os cowboys mexicanos, herdeiros da tradição dos vaqueiros do sul, eram constantemente alvos de desconfiança e hostilidade, apesar de sua contribuição ser essencial à cultura cowboy. A ausência de reconhecimento público perpetuava esse isolamento. Os livros de história quase nunca falavam desses homens. Quando falavam era para romantizar. O cowboy era descrito como livre, destemido, dono de si. Mas a verdade era outra. Eram homens cansados, sem raízes, que carregavam o peso do anonimato. Trabalhavam em silêncio e morriam em silêncio, muitas vezes sem que ninguém registrasse sua existência. Ainda assim, dentro dessa realidade dura, havia um tipo de solidariedade silenciosa, um olhar trocado ao dividir a última porção de feijão, um gesto de cobrir o colega com o poncho durante uma noite fria, um canto murmurado junto ao fogo, sem palavras, apenas harmonia. Eram sinais de que, mesmo quando a voz falhava, o coração ainda resistia. Enquanto a cultura popular pinta o cowboy como símbolo de liberdade e independência, a realidade econômica dessa figura era marcada por instabilidade constante, salários baixos e condições de trabalho abusivas. Ser cowboy no Velho Oeste, entre meados do século XIX e o início do século XX, significava viver à margem de qualquer sistema de segurança financeira. Trabalhava-se muito, ganhava-se pouco e não havia garantias para o amanhã. A maioria dos cowboys era contratada por temporada. Eram trabalhadores sazonais, chamados durante os meses de condução de gado, especialmente entre a primavera e o final do verão. Quando o outono chegava, muitos eram dispensados e deixavam os ranchos com o que tivessem no bolso, que na maioria das vezes não era quase nada. Os contratos raramente eram escritos e o acordo era verbal, selado com um aperto de mão e um pouco de fé. O pagamento médio de um cowboy variava entre $25 e $40 por mês, o que, mesmo para a época, era insuficiente diante do nível de esforço e risco envolvido. Essa quantia precisava cobrir alimentação, vestuário, ferramentas pessoais e até cuidados com o cavalo, caso o animal não fosse fornecido pelo empregador. A inflação, os acidentes e os períodos sem trabalho rapidamente consumiam qualquer economia que tentassem fazer. Além disso, havia o sistema de loja do rancho, uma prática exploratória comum. Muitos proprietários mantinham pequenas lojas dentro da própria fazenda, vendendo suprimentos básicos com preços inflacionados. Os trabalhadores acabavam contraindo dívidas para se manter, e quando o salário chegava, era imediatamente descontado. Isso criava um ciclo de dependência que impedia a fuga desse modelo injusto. Era como trabalhar para sobreviver e pagar para trabalhar. Outro aspecto crítico era a falta de direitos trabalhistas. Não havia compensação por acidentes, nem licença por doença. Se um cowboy quebrasse a perna em serviço, era dispensado imediatamente. O empregador não se sentia responsável, afinal, não havia contrato oficial. A ausência de sindicatos ou qualquer tipo de representação legal tornava esses homens extremamente vulneráveis. Eles não tinham voz, e quem reclamava perdia oportunidades futuras. Os acidentes de trabalho eram frequentes. Quedas de cavalo, chifres de touros, ataques de animais selvagens, queimaduras, cortes, insolação. Qualquer desses eventos podia incapacitar um trabalhador de forma temporária ou permanente. Mas, ao contrário de profissões urbanas, um cowboy não podia exercer sua função com o corpo ferido. A força física era sua principal ferramenta. Sem ela, ele se tornava descartável. A competição era outro fator que alimentava a exploração. Como havia muitos homens em busca de emprego, ex-soldados, imigrantes, ex-escravizados, foragidos, os proprietários de terra podiam facilmente substituir quem exigisse melhores condições. Essa abundância de mão de obra permitia que os salários se mantivessem baixos e que o respeito aos trabalhadores fosse mínimo. Era uma economia moldada pela escassez,
onde os mais vulneráveis aceitavam o que viesse. Os imigrantes eram particularmente explorados. Irlandeses, chineses e mexicanos eram empregados nas funções mais pesadas e insalubres, muitas vezes com salários ainda menores que os de cowboys brancos. Sofriam discriminação linguística, cultural e racial, além de terem menos acesso a oportunidades de promoção ou estabilidade. Mesmo sendo fundamentais na construção do Oeste, eram invisibilizados quando se tratava de prestígio e reconhecimento. Outro grupo marginalizado economicamente era o dos cowboys afrodescendentes. Após a abolição da escravidão, muitos homens negros buscaram trabalho nas trilhas do gado como forma de reconstruir a vida. Embora fossem habilidosos e experientes, raramente ocupavam cargos de chefia, mesmo quando tinham mais conhecimento que seus colegas brancos. Eram mantidos nas funções de maior esforço físico e menor visibilidade. Essa estrutura econômica reforçava as desigualdades sociais já existentes. As mulheres que atuavam em funções próximas às dos cowboys, seja como cozinheiras nos acampamentos, cuidadoras de cavalos ou mesmo ajudantes em pequenos ranchos, enfrentavam obstáculos ainda maiores. Recebiam salários ainda mais baixos, trabalhavam mais horas e eram frequentemente alvo de abuso. Sem leis que garantissem sua integridade ou compensações, muitas aceitavam essas condições como única alternativa para não passar fome. A exploração econômica não se limitava ao presente imediato. Ela também se projetava no futuro. Cowboys envelheciam rapidamente. Aos 40 anos, muitos já estavam com o corpo danificado, os dentes comprometidos e as mãos endurecidas por calos e artrite. Sem acesso à aposentadoria, poupança ou propriedade, terminavam os dias como andarilhos, mendigos ou lavradores de subsistência. O trabalho de uma vida inteira não deixava herança, apenas marcas. Essa instabilidade moldava a mentalidade desses homens. Eles aprendiam a viver com pouco, a confiar em quase nada e a sempre manter uma rota de fuga. Muitos não tinham moradia fixa. Dormiam onde encontravam abrigo. Guardavam seus pertences em alforjes ou bolsas presas à sela. Estavam sempre prontos para partir, porque sabiam que, cedo ou tarde, seriam dispensados. Apesar disso, havia um senso de orgulho silencioso. Muitos acreditavam que sua labuta era essencial para manter as cidades abastecidas, os mercados funcionando e a economia rural viva. E estavam certos. O trabalho do cowboy era a espinha dorsal da indústria do gado, que movimentava milhões de dólares por ano. O problema era que esses milhões nunca chegavam às mãos de quem realmente produzia. A diferença entre os grandes donos de terra e os trabalhadores de trilha era abismal. Enquanto os primeiros viviam em casas com móveis importados, viajavam para o leste e influenciavam a política local, os segundos dormiam em palha e comiam o que sobrava da carne vendida. Essa desigualdade alimentava ressentimento, mas não havia canais para expressá-lo. A maioria apenas aceitava, porque não havia alternativa. Com o tempo, o desenvolvimento das ferrovias e o avanço da agricultura mecanizada reduziram a necessidade dos cowboys. Muitos foram substituídos por vaqueiros contratados em tempo integral, com salários fixos e menor liberdade. A vida nômade perdeu espaço para estruturas mais rígidas, mas nem sempre mais justas. Os que sobreviveram à transição foram obrigados a aceitar novas formas de exploração, mais modernas, mas igualmente cruéis. No fim das contas, o cowboy não era o aventureiro livre que a ficção construiu. Era um trabalhador explorado, mantido à margem, excluído da narrativa oficial da prosperidade. E mesmo assim seguiu cavalgando, não por escolha, mas por necessidade. Porque em um sistema construído para mantê-los na base, a única saída era seguir em frente, mesmo sem saber se o amanhã traria abrigo ou abandono. Por mais que a cultura popular insista, a figura do cowboy retratada em filmes, músicas e livros está longe de corresponder à realidade vivida nos campos poeirentos do Velho Oeste. O mito construído ao redor desse personagem enaltece a bravura, a liberdade e a masculinidade heróica, enquanto ignora o sofrimento,
a marginalização e a complexidade humana por trás da lenda. A romantização do cowboy não apenas desinforma, mas também apaga vidas reais que sustentaram, com sangue e suor, o que hoje se consome como entretenimento. A idealização começou ainda no século XIX. À medida que os jornais do leste dos Estados Unidos buscavam criar símbolos nacionais após a Guerra Civil, o cowboy se tornou o emblema perfeito, viril, autossuficiente e corajoso. Escritores como Owen Wister, autor de The Virginian, publicado em 1902, moldaram a imagem do vaqueiro como homem de valores rígidos, silencioso e íntegro. Hollywood apenas intensificou essa construção ao longo do século XX. Nos filmes, o cowboy é sempre o protagonista. Ele aparece limpo, com roupas perfeitamente ajustadas, pistola no coldre, cavalo imponente e postura invencível. Combate injustiças, conquista corações e cavalga em direção ao pôr do sol com dignidade. Mas essa versão ignora por completo a precariedade real da profissão, as dores cotidianas e a diversidade étnica e social que existia naqueles territórios áridos. A cultura visual, dos comerciais de cigarro às estátuas em praças públicas, também reforçou esse arquétipo. Criou-se um símbolo de homem ideal, supostamente branco, solitário, corajoso e moralmente incorruptível. Essa representação deixou de lado o fato de que muitos cowboys eram afrodescendentes, descendentes de indígenas, mexicanos ou mesmo mulheres que assumiam papéis tradicionalmente masculinos. Estima-se que cerca de 25% dos cowboys eram negros, especialmente após a abolição da escravidão. No entanto, poucos filmes ou romances mencionam sua existência. Esses homens enfrentavam duplo preconceito, por serem pobres e por sua cor. A exclusão deles da memória coletiva não foi acidental. Foi uma escolha cultural, alimentada por décadas de produção narrativa que priorizava um ideal homogêneo e excludente. O mesmo vale para os vaqueiros mexicanos, ou vaqueros, cuja influência foi decisiva na origem das práticas de manejo de gado. Foram eles que introduziram técnicas de laço, condução, doma e até o uso do chapéu largo e das esporas. Contudo, nas histórias popularizadas, eles foram retratados ou como vilões ou como ajudantes secundários. Raramente, quase nunca, assumiram o papel de heróis. As mulheres também foram apagadas ou estereotipadas, ou eram donzelas frágeis em perigo, ou dançarinas de salão de caráter duvidoso. A verdade, porém, é que muitas assumiram ranchos, cuidaram de animais, resistiram a invasores e criaram filhos sozinhas em regiões remotas. Em tempos de crise, elas faziam o trabalho de 3 homens. Mas ainda assim suas histórias foram silenciadas ou sexualizadas. Além disso, a romantização do cowboy como símbolo de liberdade é contraditória. Esses homens não tinham controle sobre seu tempo, destino ou condições de vida. Viviam sob regras duras, vigiados por patrões distantes e submetidos a jornadas exaustivas. A liberdade era apenas a ausência de supervisão direta, o que não significava autonomia real. Ser cowboy era ser vulnerável, não glorificado. Os duelos também são exemplo claro dessa deturpação. Os famosos embates 1 contra 1, ao meio-dia, quase nunca aconteciam como mostrados nos filmes. Na prática, brigas eram desorganizadas, movidas por álcool e terminavam em tragédia, não em honra. Os revólveres não tinham precisão, e os confrontos não seguiam regras de cavalheirismo. Muitas mortes vinham por traição, tiros pelas costas ou disputas fúteis, e não por justiça. A questão do armamento também foi exagerada. Não era comum que cowboys andassem armados o tempo todo. Na maioria das cidades, portar armas abertamente era proibido por lei local. Armas eram deixadas nas entradas dos salões ou confiscadas temporariamente. A ideia de que o Velho Oeste era uma terra sem lei é mais ficção que realidade. Muitas localidades tinham códigos legais bastante rigorosos e havia autoridades tentando manter a ordem. Outro aspecto ignorado é o cansaço. A imagem do cowboy sorridente,
sempre pronto para um novo dia, ignora o desgaste físico extremo. A maioria dos trabalhadores envelhecia rapidamente, carregando dores crônicas, insônia, feridas mal curadas e desequilíbrios emocionais. Nada disso aparece nas narrativas que moldaram sua figura mitificada. A música country e o folclore norte-americano também contribuíram para o processo de idealização. Canções que falavam de paisagens amplas, amor perdido e aventuras românticas ajudaram a pintar um oeste mais sentimental do que verdadeiro. Embora muitas músicas tenham raízes autênticas, outras foram compostas com objetivo comercial, reforçando um imaginário que não correspondia à realidade. Esse mito também teve implicações políticas. Durante o século XX, o cowboy foi usado como símbolo de identidade nacional estadunidense, associado à coragem militar, ao espírito empreendedor e à resistência contra inimigos externos. Presidentes como Ronald Reagan, por exemplo, usaram chapéus de cowboy em campanhas e discursos, resgatando esse imaginário como ferramenta de propaganda. No entanto, a manutenção desse mito impõe consequências. Ela reforça modelos de masculinidade tóxica, exclui comunidades inteiras da narrativa histórica e simplifica um período complexo e contraditório. O Velho Oeste não era um palco de glória, era um cenário de desigualdade, adaptação e resistência. E os verdadeiros cowboys, com suas cicatrizes, histórias e lutas, merecem ser lembrados como eram, não como foram inventados. Felizmente, nas últimas décadas, alguns autores, cineastas e historiadores têm tentado resgatar essas vozes esquecidas. Filmes independentes, romances históricos e produções documentais vêm desconstruindo a visão romantizada e propondo retratos mais honestos. São tentativas de devolver humanidade àqueles que foram transformados em ícones irreais. Reconhecer a diferença entre o mito e a realidade não significa destruir o símbolo do cowboy, mas sim restaurar sua verdade. É possível honrar a bravura sem negar a dor. É possível admirar a resistência sem esconder o sofrimento. O verdadeiro cowboy não é feito de lenda, mas de carne, poeira e persistência. O Velho Oeste que conhecemos hoje é, em grande parte, um retrato pintado por mãos que nunca seguraram uma sela. A figura do cowboy atravessou gerações como sinônimo de coragem e liberdade. Mas por trás desse símbolo há uma história marcada por sofrimento, invisibilidade e resistência silenciosa. Ao longo deste roteiro, fomos desfiando os fios dessa tapeçaria mitológica para revelar o tecido cru da realidade. E o que encontramos foi um cenário muito mais complexo, duro e, sobretudo, humano. A vida do cowboy era, acima de tudo, um exercício constante de sobrevivência. Seu corpo era pressionado até o limite por jornadas intermináveis, lesões que não cicatrizavam e uma alimentação insuficiente. Sem acesso à medicina ou descanso, cada dia era vencido à força. A dor física era aceita como parte da rotina, não como algo que deveria ser tratado. O organismo desses homens era moldado pelas intempéries, pelas quedas, pelos animais e pelas falhas do sistema que os usava, mas não os protegia. Se o corpo sofria, o coração sangrava em silêncio. O isolamento não era apenas geográfico, era emocional. A solidão profunda corroía a alma de homens que raramente falavam sobre o que sentiam. Muitos não sabiam sequer nomear suas emoções. A ausência de vínculos afetivos, a distância das famílias, a hostilidade das cidades e o desprezo social tornavam o cowboy um ser deslocado, mesmo quando cercado por gente. Sua dor era muda, sua tristeza invisível. Esse abandono emocional se somava à instabilidade econômica. Trabalhadores essenciais à engrenagem agropecuária eram tratados como peças descartáveis, sem contrato, sem seguro, sem perspectiva. Seus salários não acompanhavam a dureza do ofício, e qualquer acidente podia condená-los à fome. Viviam em função de tarefas árduas, mas seu esforço nunca era recompensado com segurança, conforto ou reconhecimento. A exploração era institucionalizada,
sustentada por um sistema que beneficiava os grandes proprietários e as cidades crescentes, enquanto relegava os cowboys à base da pirâmide. Mas talvez o golpe mais profundo não viesse das feridas do corpo ou da alma, mas sim da narrativa. O cowboy foi transformado em mito, e nesse processo perdeu seu rosto real. Foi limpo, polido, embranquecido, glorificado. Tornou-se protagonista de canções que jamais cantou, de vitórias que nunca viveu. Sua figura foi moldada para vender revistas, filmes e fantasias de Halloween. O verdadeiro homem de trilha, com suas dores, sua origem mestiça, sua alma calejada, foi apagado em nome de um ícone comercial. Esse processo de idealização não apenas distorceu a história, como também apagou as vozes de centenas de milhares de cowboys negros, mexicanos, indígenas e mulheres que viveram, trabalharam e morreram nas mesmas terras que hoje são retratadas como cenário de épicos. A ausência dessas narrativas na memória coletiva é uma forma de apagamento histórico que precisa ser reparada. O Oeste foi diverso, plural, cheio de contrastes. Negar isso é negar a própria essência do que foi aquele tempo. Ainda assim, há algo de grandioso na verdade. Ao reconhecer que os cowboys foram homens e mulheres comuns, frágeis, explorados e resilientes, conferimos a eles uma dignidade muito maior do que qualquer capa de filme poderia oferecer. Ao retirar a fantasia, revelamos seres humanos que enfrentaram o infortúnio com o que tinham: coragem silenciosa, resistência sem plateia e fé em dias melhores, mesmo quando esses dias nunca chegavam. É hora de recontar essa história. Não para destruir o símbolo, mas para resgatá-lo. O verdadeiro legado do cowboy não está no duelo ao entardecer, mas na persistência diante da injustiça. Está nos passos dados com feridas abertas, nos olhos que miravam o horizonte sem promessas, na solidariedade muda que surgia em meio à desolação. Está, acima de tudo, na capacidade de continuar quando tudo dizia para parar. O cowboy real não era um herói, era um sobrevivente. Não cavalgava por glória, mas por necessidade. Não se destacava pela aparência, mas pela resistência. E sua história, se contada com honestidade, nos oferece algo ainda mais valioso que um mito. Nos oferece humanidade. Essa reinterpretação não é um exercício nostálgico, mas uma tarefa de justiça. Precisamos reconhecer o que foi vivido, o que foi esquecido e o que foi distorcido. Precisamos escutar as vozes que o tempo tentou silenciar. Cada homem que caiu de seu cavalo sem receber ajuda. Cada mulher que sustentou um rancho sem ser lembrada. Cada cowboy que morreu sem nome, mas que fez parte de uma engrenagem maior. A memória, quando é justa, tem o poder de curar. E talvez seja isso que nos falta: curar a história dos exageros da fantasia. Olhar para o passado com olhos mais compassivos, mais atentos às verdades cruas e menos seduzidos pelos enredos fáceis. No fim, talvez o cowboy ainda viva. Não como símbolo de bravura estéril, mas como representação daqueles que em todos os tempos e lugares enfrentam o mundo com as mãos nuas e o coração em pedaços, e ainda assim seguem em frente. A poeira já assentou. As trilhas estão silenciosas, mas se escutarmos com atenção, ainda podemos ouvir o som de cascos no chão seco, o assobio de alguém solitário sob o céu estrelado e a voz sussurrada da história pedindo para ser contada, desta vez com verdade. E assim, mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.